Além do anúncio de dividendos e do resultado do terceiro trimestre de 2024 da Taesa, nós vamos ver informações importantíssimas que nos aguarda para a empresa em 2025-26. São receitas que ela vai entregar aqui que pode mudar um pouco aqui a empresa, um crescimento bacana, tá? Então olha só, nós temos aqui em termos de resultado do terceiro trimestre de 2024 caindo o lucro 5,9%, enquanto o EBITDA caiu 1,2%. É uma queda tranquila, né? Mas aconteceu uma queda num período onde teve inflação. Então a gente vai entender o que aconteceu. A receita, já começa na receita. A receita ela caiu 1,2% ao invés de subir, enquanto as despesas subiu 0,2%, mas ficou ali relativamente estável. E ainda tem o resultado financeiro que acaba impactando, né? Então olha só, o custo da empresa aqui ele ficou relativamente estável, 0,2% de aumento, só que teve um não recorrente aqui no 3T23, senão teria diminuído os custos, né? A gente vê que o pessoal até diminuiu um pouquinho aqui, material aí também oscila, né, conforme a empresa está em processo de investimento, mas enfim, serviço terceiro também diminuiu. De qualquer forma, nós tivemos aqui um não recorrente bastante representativo, né? Esse número aqui deveria ser negativo, aqui está o tamanho do não recorrente, 27 milhões. Então aqui o terceiro trimestre de 2023 foi 27 milhões melhor aqui nas despesas do que normalmente seria, tá? Então esse é um ponto aqui a gente considerar. Custos, então aumentou 0,2, mas com aquele não recorrente, e tem o resultado financeiro, que se a gente compara aqui o 3T com o 3T24, nós temos um impacto também de 30 milhões. Nós temos aqui a receita, ela acabou, no momento aí que ela está investindo e tudo mais, acabou diminuindo um pouco do dinheiro que ela tem ali aplicado, também rendeu um pouco menos, e aí ó, saiu de 38 milhões para 21 milhões. Então já aqui já tem uma queda considerável nos rendimentos. Tem outro também que a gente dá para chamar um pouco de não recorrente, né, que são as variações monetárias e cambiais, que acabam impactando aqui a própria inflação foi o principal problema aqui, né, mas assim, a inflação atrapalha na despesa, porém ela acaba melhorando lá na receita aqui da empresa, né, só que a gente viu que não melhorou tanto na receita, né, receita bruta e nem na líquida, porque a gente vai entender daqui a pouco. Então, recapitulando, custos nós tivemos não recorrentes no terceiro trimestre, onde 3 positivos, que deu essa diferença. Resultado financeiro, nós temos de fato uma queda na receita aqui, porém na despesa foi meio que pontual, né? Enquanto o resultado da equivalência patrimonial das participações que ela detém, né? Outra forma dela ganhar aqui é a receita. Aqui nós temos ganhos de renovação do benefício fiscal, entrada de nova operação aqui no Ivaí e temos também o próprio reajuste inflacionário IPCA. Do outro lado, nós também tivemos eventos negativos, que é o próprio IPCA impactou nas despesas financeiras, que a gente já acabou de comentar, impacta nas despesas financeiras, mas melhora mais ainda, né, na receita. Só que o que acontece é que o outro lado ali acabou atrapalhando, que é o IGPM. O IGPM não foi bem, e aí ele acaba dando essa capengada aqui. Então o IGPM também atrapalhou, e aí nós temos aqui evento de PV que aconteceu em Aimorés. Mas de qualquer forma a gente vê aqui que o principal ponto positivo foi a entrada de operação do Ivaí, e o TBE também acabou tendo aqui o benefício fiscal ajudando, tá? Uma foto do lucro líquido regulatório, o que aconteceu foi a receita puxou para baixo 18,6 milhões. Por quê? O IGPM caiu 0,3, ao invés de subir aqui ele acabou caindo, né? O IPCA aumentou 3,9, aí tudo bem, porém nós tivemos aqui receita não recorrente no 3T23, é por isso que teve essa queda aqui na receita, principalmente, tá? Então a receita foi impactada positivamente com o não recorrente lá no 3T23. Outros efeitos de EBITDA acabou até fazendo melhorar aqui o resultado, só que no geral o EBITDA então cai 6 milhões, que é isso que nós vimos aqui, ó. Esse aqui vai ter a diferença de 6 milhões, tá? Então, tá explicado aqui o que aconteceu no EBITDA, a gente vai continuando a ver, o equivalência patrimonial a gente viu, entrou o Ivaí, né, teve ali o benefício Sudene voltando, renovando, né, então temos aqui esse crescimento. E aí quando a gente chega no resultado líquido financeiro, nós já vimos que teve um impacto realmente de 30 milhões, tem vários itenzinhos ali, mas a gente viu que tem dois principais, que é a inflação, o IPCA, que acaba impactando aqui, ele ajuda bastante na receita, mas ele atrapalha um pouquinho aqui no resultado financeiro,
E tem a outra metade, vamos dividir aqui em 50% cada aqui de impacto, mais ou menos. Nós temos a outra metade que é a receita, a empresa diminuiu o caixa, que é a mesma coisa do que se alavancar mais. Então a empresa tem uma dívida líquida agora maior, ela está mais endividada, já até porque seu EBITDA até caiu um pouquinho aqui. Então ela ficou mais endividada, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: será que ela está se endividando? Está valendo a pena? O que ela está fazendo com esse dinheiro? Bom, a gente sabe que é os dividendos, o outro são os projetos. É isso que a gente tem que ver. Aonde então a empresa está investindo e quando isso vai retornar? Nós já vamos dar uma olhada. Temos aqui na sequência depreciação e amortização e temos aqui impostos. Aí não adianta a gente ficar falando muito nisso, tá? Enfim, uma queda então de 5,9% no lucro líquido da empresa. Então a gente pode resumir os problemas da empresa principalmente aqui na receita e no resultado financeiro, se essa dívida aqui realmente vale a pena, se ela vai trazer crescimento posteriormente exatamente na receita, né? Então vamos começar vendo a receita, os problemas, esquece o não recorrente, foi o principal vilão aqui, e o outro foi o IGPM, que deveria fazer subir junto com o IPCA, e não o fez, né? E olha só, o IGPM aqui nos últimos meses, ele está positivo, a gente tem o reajuste anualmente, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, julho, agosto, setembro, outubro, vai até o meio do ano que vem e vamos ver o acumulado. E a tendência é que o IGPM já está com tudo aqui, ele está inclusive mais alto do que o IPCA. Então, esquece essa história de IGPM negativo, eu acho que já ficou para trás, tá? Foi ainda de um período ali pós-pandemia, né? Porque na época da pandemia ele ficou muito forte. Então, eu acho que não vai ter mais IGPM negativo, então IGPM a gente pode acreditar em, pelo menos andar aqui em linha com o IPCA, né? Enquanto o resultado financeiro, vamos entender aqui. Hein? E aí quando olhamos o endividamento da Taesa, a gente vê aumentando realmente aqui 5,4%, de 10,4% para 10,9%, e o endividamento então saindo de 3,7% para 4%, mas ainda é uma dívida ok, porque a empresa ela gera uma receita muito estável, né? Inclusive o IGPM, que era um tumulto ali, já vai parando de tumultuar, tá? Então o que acontece é que a empresa aumentou a dívida de fato, só que quando a gente vê aqui em relação ao último trimestre, isso não é uma tendência assim que está acontecendo, a gente está tranquilo, está estabilizado, até diminuiu um pouco aqui o endividamento, diminuiu 0,9% em relação ao trimestre anterior. Ela acabou diminuindo o caixa, que foi o lado negativo, consumindo provavelmente em seus projetos, mas, por outro lado, o endividamento dela, de fato, acabou reduzindo aqui, né, em 1,3%. Mas, de qualquer forma, a dívida líquida aqui mostra pelo menos uma melhora aqui suave em relação ao trimestre anterior. E essa dívida da empresa vai levar a empresa a fazer grandes entregas aqui no período próximo. Tá? 2024 foi meio paradão, está vendo aqui poucas entregas recentes, porque é natural, né? Essas entregas aqui estão avançando. A gente vê aqui em termos de RAP, a receita que vai aumentar da empresa no ciclo 2024-25, olha só, nós temos aqui projetado para entregar 423,4 milhões. Isso porque algumas dessas apps aqui já foram entregues parcial, tá? Então já está rodando ali no resultado da empresa e agora falta ela entregar ainda 423,4. E ela falou que vai antecipar, vai tentar antecipar aqui, né, como premissa, vários meses nessas apps. Então a gente vê aqui de 11 a 15 meses, 24, 24, 24. É muita antecipação que vai levar tudo para 2025, 26 para ser entregue, tá? Então olha só quanta receita que nós temos nos próximos 2 anos. A gente fazer a conta aqui. Então se a gente pega a RAP atual da Taesa de 3.666 e pega o quanto que ela tem a crescer 423,4, isso representa 11,6% de crescimento em receita até ali 2026, se realmente ela conseguir antecipar conforme ela está esperando, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, nós estamos falando de aumentar 11,6% na receita e provavelmente diminuir os custos, porque os projetos em transmissão de energia, diferente da maioria das empresas, quando o negócio começa a rodar, os custos na verdade diminuem, porque já construiu, manutenção é mais barato do que construção e além do que usa menos funcionários também e tudo mais, então os custos diminuem e a receita aumenta. Então,
cara, isso aqui no lucro vai ser um valor muito maior percentual, tá? E ainda, depois disso aqui, nós ainda temos Juruá, que foi o último lote que ela ganhou aí, para entrar mais para frente, aí o prazo é maior, né? Mas enfim, a gente vê aqui que a maioria vai ser em 2026. Então 2025 já vai ter algumas entregas, se ela seguir o cronograma de antecipação, mas o forte mesmo aqui, mais de 320 milhões, vai ser em 2026, e isso se realmente der tudo como combinadinho. Então, assim, tem muita coisa para entrar num período que eu diria que é curto prazo. Então, resumindo, na minha opinião, a empresa está mantendo a dívida sob controle, e aí, caso aperte um pouquinho a sola, diminui um pouquinho os dividendos, mas eu acho que está tranquilo, dívida sob controle, muitas entregas ali até 2026, se manter aqui o planejado, e principalmente em 2026. Muita entrega, receita subindo, custo provavelmente diminuindo, e provavelmente vão ter margens gordas. Vai ser ótimo para dividendos gigantescos? Provavelmente não, porque o desafio de 2030 ainda continua. Então, provavelmente ela vai buscar novas licitações, novos projetos aí para vencer, né? Inclusive tem os reforços aqui, né? Eventualmente para ela conseguir. Então, ainda tem 2026 até 2030 esse desafio aqui, porque aí começa aí perdendo aos pouquinhos ali algumas RAPs, né? Algumas receitas ali. Então, eu acho que é sim desafio em 2030, mas a empresa tem um período aqui bacana. A gente vai vendo aos poucos ali, não precisa se desesperar por antecipação. Se você pegar os últimos 10 anos da Taesa, ela entregou ótimos resultados com entrega de projetos, crescimento de lucros, dividendos altos e recentemente ela desacelerou essa alta, mas ainda assim vem entregando alguma alta, né, com um pouquinho de volatilidade. Só que se você olhar nos últimos 5 anos, a gente pode ver que essa alta mais recente teve sim entrega de projetos, resultado e tudo mais, mas teve um pouco do IGPM ajudando. Com o IGPM ficando em algum momento até negativo, a ação chegou a corrigir um pouco, né? Só que ela voltou a subir devagarzinho. Só que na verdade, essa alta aqui que a gente está vendo é com dividendos, que diga de passagem, um ótimo dividendo da Taesa, né? Só que se você retirar os dividendos dessa conta, na verdade, desde que ela fez aquele topo ali com a questão do IGPM, a empresa deu a realizada e desde então ela vem meio que num zigue-zague aqui, ó, na maioria das vezes na casa dos 34 a 35, né? Mas às vezes dá uma visitadinha em valores um pouquinho maiores, às vezes um pouquinho menores, mas a grande parte do tempo ela fica nesses preços aqui mesmo, de 34 a 35. E sempre lembrando que com ótimos dividendos ao longo desse tempo. E finalmente, falando então dos dividendos anunciados pela Taesa, começando aqui com a Datacom, que é a data que você tem que ter as ações, dormir com elas na Datacom, para ter direito a receber o dividendo na data de pagamento. Então a Datacom é dia 11/11 e a data de pagamento é dia 29/1, dando 60 centavos aqui, né, 61 praticamente, líquido de R para TAE 11 e 20 centavos aqui para TAE 4 e TAE 3, dando 1,76 praticamente em todas elas aqui. Em termos de preço, a TAE 11, TAE 4 e TAE 3 estão basicamente na mesma faixa de preço, vai aí da sua preferência, né, já que a diferença é minúscula aqui da TAE 3 para a TAE 4. E só a título de exemplo, quem quer ganhar R$1.000 de dividendos com a Taesa tem de ter na Datacom, então, cerca de 57 mil investido nas ações da Taesa, tá? Considere se tornar membro do canal, porque vão ter várias empresas que eu só vou conseguir levar lá para os membros do canal, porque são empresas que trazem menos views, empresas menos procuradas, empresas de menor porte. Então, se inscreva no canal e também se torne membro. Um abraço e até o próximo. Valeu!